Oi pessoal, esse é o Quem Somos Nós, o Slow Talk que já dura 5 anos e mais. E tem o compromisso que a gente tem desde o comecinho de tentar aprender mais sobre quem nós somos e o que nós fazemos. Você pode ouvir todos os programas ou assistir pelo YouTube no quemsomosnós.com.br. Você entra lá, escolhe a plataforma que você prefere e curte do jeito que você achar melhor. Essa série de agora surgiu porque existe muita gente ainda que insiste em não aceitar as evidências científicas. Por isso nós estamos fazendo uma nova série sobre o estágio atual das principais ciências e o que elas dizem sobre quem nós somos. Nós estamos chamando essa série aqui de Ciência Já. Um antídoto para a ignorância é o conhecimento científico. Hoje o assunto é matemática. Muita gente pode torcer o nariz, mas não dá para entender a vida no século XXI e também nos anteriores sem a matemática. Nós vamos falar um pouco da história da matemática e como ela está em quase tudo que nós fazemos hoje. Aqui com a gente, o doutor e livre docente em Física e Matemática da Unicamp, Alberto Saá. Quem é você? Pois eu sou Alberto Saá, eu sou o que se chama um físico matemático e eu trabalho no Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp. Eu vou falar o que eu sempre falo, isso é o que você faz, não é o que você é. Ah, perfeito. Eu encarei a sua pergunta de uma maneira meio burocrática, né? É óbvio que essa pergunta pode ser respondida de várias maneiras, já que a sua pergunta, você quer saber a essência daquilo que eu penso ser, eu acho que eu sou um curioso. Essa acho que é a minha principal virtude e é o que me difere de, sei lá, tantas outras pessoas que eu conheço. Eu sou um curioso genuíno para tudo, em particular para a ciência, eu sou um cientista. Tá, como que, desde pequenininho, me conta um pouquinho a sua trajetória. Não tem muita gente que escolhe física e matemática para poder conviver o resto da vida. Como é que isso aconteceu? Sim, eu posso falar um pouquinho mais depois sobre a questão da física e da matemática, porque eu encaro, na verdade, as duas áreas como sendo uma só, ainda mais pelo tipo de trabalho que eu faço. Desde que eu me lembro e desde que eu não me lembro, porque as pessoas contam, eu sempre quis ser cientista, né? Tem uma história na minha família que, em algum instante, a minha mãe ela concluiu que eu queria ser um espião. Mas eu acho que a minha mãe ela interpretou errado. Eu queria ser um cientista mesmo, porque eu provavelmente deve ter visto algum filme tipo James Bond e acabei e fiquei encantado com a ciência envolvida ali, não com a coisa de ser espião ou não. Mas desde que nas minhas lembranças mais antigas, eu sempre quis ser um cientista. Sempre. E o que era para você ser cientista naquela época? O que uma criança vê como acha que é ser cientista? Obviamente, uma criança não tem ainda ideia clara do que é ser cientista. Eu era fascinado com o que eu via do mundo na minha casa. Como que o mundo chegava na casa de uma criança nos anos 70, no extremo norte da cidade de São Paulo, pela televisão, né? Eu era fascinado com qualquer coisa que eu via na televisão que, na minha ideia, me remetia a alguma coisa científica, né? Além disso, tem a atividade típica de você montar e desmontar coisas, né? E eu desmontava e montava certo, porque tem muita gente que desmonta e depois não consegue montar mais. Não, eu montava certo, eu tinha certa habilidade para essas coisas. Tem alguma coisa a ver com a tua família, teu pai, a tua mãe, o que eles faziam, o que não faziam? Não. Você é um desvio, assim, da... Eu acho que sim, os meus pais são imigrantes, eles chegaram aqui no Brasil vindo da Espanha.
Eles eram imigrantes basicamente econômicos, não tinham nenhum motivo político. Eles tinham uma instrução mínima. Meu pai foi operário a vida inteira, a minha mãe não tinha nenhuma instrução também. E de onde você acha que vem isso? Não sei. Nasceu? Não sei, eu não sei. Eu já pensei nisso várias vezes, eu não consigo chegar a conclusão nenhuma. Eu tenho a impressão que você acaba sempre se interessando mais pelo aquilo que você faz bem, né? E eu sempre fui muito bom aluno, em particular em matemática, isso que você chama de ciência. Então, eu acho que se eu tivesse sido um mau aluno de matemática, se eu não gostasse de matemática, se eu não gostasse de ir na escola, né, eu não sei se eu teria virado o que eu sou, né? Então, eu tive essa sorte de frequentar a escola e adorar a escola, adorar aprender, adorar estudar, né? E eu acho que o fato de eu me dar bem com isso, de certa maneira, condiciona minhas escolhas. Eu acho que ninguém escolhe aquilo que não consegue fazer direito. Eu acho que você sempre acaba escolhendo aquilo para qual você tem um mínimo de talento. Essas coisas vão meio juntas, assim, eu acho. Eu acho que às vezes não. Hoje fica essa história, você escolhe aquilo que você ama, aquilo que você gosta, e de repente eu acho que é mais correto você... Eu estou 100% com você. Não, você escolhe aquilo que você faz bem. Às vezes não é o que você mais gosta, mas assim, você pode gostar mais de dançar. Pois é, mas você escolhe para a profissão aquilo que você faz bem. Mas eu acho que isso que a gente chama de gostar de alguma coisa embute de uma maneira talvez não muito clara, essa ideia de que é algo para qual você tem um mínimo de talento. Eu acho pouco provável que alguém goste muito de alguma coisa para a qual ele não tem um mínimo talento. Ah, tem. Pessoas que acham que cantam e cantam muito mal. Pessoas que acham que dançam e dançam muito mal. Você tá cheio de gente Tudo assim. bem, você tem razão. Tá cheio de gente que eu amo cantar, mas aí fica assim, fica só amando que tá bom. As expressões artísticas são um pouco diferentes, né? Mas, enfim, eu concordo. Existe isso, né? A pessoa gostar muito e ter pouquíssimo talento para fazer, né? Mas daí você fez uma escola particular? Eu sou fruto da escola pública brasileira. Eu fiz o estudo fundamental numa escola pública. Na época, o ensino público era muito ruim, né? Então, há um mito, que para mim é um mito, porque eu não vivi de que isso, antes era melhor. De que antes era melhor. Depois eu posso até comentar mais sobre isso. A minha experiência como professor, eu fico em dúvidas disso, né? Mas eu estudei numa escola pública, o ensino fundamental. Aí no segundo grau foi o grande salto qualitativo assim, no que se diz de estudo na minha vida, muito mais do que ter entrado na universidade, que foi ter ido para uma escola que existe até hoje, na minha época se chamava Escola Técnica Federal de São Paulo, e hoje ela se chama Instituto Federal de São Paulo, que é uma escola técnica, uma escola da esfera federal, que na minha época ainda continua assim hoje, mas acho que na minha época era mais ainda, oferecia um ensino de altíssimo nível no que diz respeito às ciências exatas, né? Os meus cursos de matemática no colégio, eles eram equivalentes aos cursos do primeiro ano da USP, por exemplo, né? Então, Caramba! E era uma escola muito boa, era uma escola que tinha vestibular, certo? Então, de novo, é aquela história, né? Essa escola é boa porque ela forma bem o aluno, o céu é boa porque os alunos são bons, enfim, não quero entrar nessa discussão, mas é uma escola que havia um vestibular que você fazia. Na minha época a gente chamava de vestibulinho. Você fazia na 8ª série o vestibulinho e se aprovado, eu tive a felicidade de ser aprovado, você ingressava na escola, que funciona até hoje na antiga estação Ponte Pequena do metrô, que agora se chama Estação Armênia, né? E ali foi onde eu fiz o segundo grau, e esse foi o grande salto qualitativo, assim, no que diz respeito à instrução, à educação na minha vida. Muito mais do que ter entrado na USP depois que eu terminei essa escola de segundo grau. Eu fui à USP, onde então aí você já sabia, eu quero ser um físico... Não, quando entrei na USP, a minha dúvida... não pensou, vou fazer o ITA? Não, então, veja, no colégio, obviamente, você já sabe o que é física, química, biologia. Na minha época eu sabia o que era isso, né? E para mim era evidente, porque antes disso não fica claro, um estudante da antiga 7ª, 8ª série, ele não sabe diferenciar química e física, né? Ele sabe diferenciar
ciências naturais de história, isso ele sabe. Agora, as diversas diferenças das ciências são mais sutis. No colégio, principalmente no colégio que eu fiz, eu já sabia diferenciar. Para mim era evidente que a minha praia era ou física ou matemática, né? Eu entrei no estudo de física e essa dúvida entre fazer física e matemática meio que me acompanhou. Nessa época que eu estudava na USP, para ser sincero, eu não me lembro mesmo, eu acho que ainda era possível você fazer 2 cursos ao mesmo tempo. Se fosse o caso, eu poderia até fazer o curso de matemática também. Mas aí eu descobri que existe uma área chamada física matemática, que une, de uma maneira que me satisfaz, essas duas áreas de conhecimento, né? Como eu costumo falar para os alunos, física matemática é um substantivo composto, que física é o substantivo e matemática é o adjetivo. Física matemática é física, então as motivações são motivações de um cientista, de um físico. Agora, as tarefas do dia a dia são idênticas de um matemático, né? A diferença entre o físico matemático e o matemático, essencialmente, são as motivações. As motivações do físico matemático sempre são motivações, em última instância, físicas no sentido de decifrar a natureza, explicar porque as coisas são assim e não assado. Já o matemático não. O matemático tem outras motivações. O que motiva um matemático a fazer um estudo são coisas mais variadas, né? Inclusive, às vezes, motivação física, mas quase sempre são outras coisas. O matemático tem um senso estético interessante. O matemático diz, eu estudo isso porque me parece bonito. E é um senso estético que os matemáticos concordam, quer dizer, os matemáticos como um grêmio... Todos eles acham sim, bonito. Eles têm isso. Ou né? Coisas insolúveis que o cara tenta... Isso. Insolúveis até hoje e que eles vão atrás. O físico é diferente, o físico tem outras motivações. Então aquilo que para o matemático é assim, uma obrigação premente de estudar, porque aquilo determina a consistência. Abstrato, não é isso? Assim, bastante abstrato. É que né? na física também tem coisas abstratas, né? A questão é que muitas vezes o matemático é comum o matemático caminhar no sentido da generalização. Então você tem um conceito, você generaliza esse conceito e inventa um conceito novo ou descobre essa questão do inventar ou descobrir. A gente pode voltar a esse assunto que eu acho mais pertinente. O matemático, vou falar, descobre, porque eu gosto mais do que inventa. O matemático descobre uma coisa mais geral e passa a estudar aquilo. A física não é assim. A física não busca generalização. A nossa vida não é o caso genérico. A nossa natureza não é o caso genérico, é o caso particular. O físico gosta e se interessa pelo caso particular, não pelo caso geral. Então isso mostra já uma diferença grande nas motivações de um físico e de um matemático, né? E eu me dou muito bem com essa... Com um pé em cada barco, é isso? Eu tenho um pé em cada barco, mas como físico. Quer dizer, eu sou um físico, mas tinha um professor, César Latz, que ele dizia que o físico experimental é o físico capaz de fazer experimentos, né? Eu sou capaz de fazer experimentos simples, né? Mas eu não sou um físico experimental, eu sou um físico teórico, né? E nem todo físico teórico é um físico matemático. Essa é outra, né? Mas o meu trabalho do dia a dia é meio que indistinto, é idêntico ao trabalho do matemático, muito parecido. Eu provo teorema também, certo? Só que... um objetivo específico físico. Exatamente. Essa é a diferença. E, enfim, essa é a... Bom, você sabe que a gente vai falar sobre matemática. Sim, né? Eu me sinto... E eu quero voltar, da mesma maneira que eu tentei pegar um pouquinho da tua história, eu quero pegar um pouquinho a história da matemática. Porque eu vou pegar um pouco daí de onde você está. Ela partiu de coisas muito físicas, vamos dizer, muito objetivas, e de repente foi parar, sabe-se lá onde, a matemática. E depois agora, essa matemática sofisticadíssima é o que convive hoje com a internet, com os algoritmos, etc. Parece que ela fez pode ser que eu esteja exagerando, mas parece que ela fez saiu do contar carneiros, ou mais ou menos assim, foi para lá, sabe-se lá onde, e agora de repente isso aí voltou como... Você consegue dar esse panorama ou se eu estou completamente errado? Não, você está perfeito, só que você errou o referencial. Você falou que a humanidade está assim e a matemática fez isso. Não, a matemática fez isso e a humanidade fez isso.
né? Eu acho que nós nos aproximamos da matemática porque a humanidade evoluiu, inclusive graças ao avanço tecnológico fantástico que existe. A história da matemática, eu estou absolutamente convencido, se confunde com a história humana. Né? A atividade de contar coisas, isso é tão ancestral quanto a própria linguagem. Se você definir humanidade como sendo aquilo que tem linguagem, seja ela falada, escrita, eu tenho certeza que ali nasce a matemática. Né? O problema é que nós temos essa espécie de preconceito moderno, ocidental, de identificar a matemática com o que aconteceu depois da Idade Média, certo? Então, com o Renascimento... com os gregos, não é isso? A gente assume um pouco gregos, vai. Ok, você é um cara menos preconceituoso, mas em geral... Não é isso? Sim. Os gregos, os carinhas faziam algumas coisas certas ali, tá certo? Fantástico. Geometria, fantástico, né? Fantástico. Quer dizer, a civilização grega, no que diz respeito... Mas não começou lá também. Não, eu estou absolutamente convencido. E eu estou falando mas eu tenho certeza que isso é um consenso para todos que estudam a área, que a história da matemática se confunde com a história humana. Né? E eu acho que a história da matemática, a matemática sempre esteve presente no dia a dia humano. Né? Essa sensação de que ela estava muito presente nos primórdios e volta a estar presente agora, que eu concordo com você, isso não é porque a matemática foi e se aproximou, não é isso, é porque a humanidade, o salto qualitativo nas condições de vida da humanidade fez com que agora se consiga desfrutar todos não, mas enfim, uma fração expressiva da humanidade consiga desfrutar daquilo que a matemática tem a oferecer. Porque na Idade Média não era assim, porque grandes contingentes da humanidade eram analfabetos, certo? Então, eu não sei como é que analfabeto vai desfrutar de matemática. Agora, hoje em dia, não é assim, afortunadamente, né? Então, eu vou dizer assim que... Mas você não acha que ela chegou num grau de complexidade que se descolou da humanidade e, de repente, essa complexidade, é mais ou menos isso que eu estava... Ela acabou gerando coisas que voltaram em favor da humanidade? É meio isso que eu estava... Sim, mas... Chegou num negócio que virou um pouco essa abstração matemática que chegou numa... Não, isso é de fato, a matemática é altamente especializada, então a chance de que uma pessoa com instrução média na população consiga entender os planteamentos de um problema matemático moderno, nenhuma, certo? É pior que isso. Se você pegar um matemático de uma área, ele não consegue entender as ideias da área vizinha, né? Então, essa especialização, sim, é verdade. Essa coisa de pegar uma ideia abstrata e transformar num produto, isso não é o matemático que faz, né? Isso são as pessoas que geram tecnologia, isso é engenheiro, isso é indústria. Né? Mas a matemática propiciou isso. Sim, exatamente. Isso é uma atividade de extrema criatividade, fundamental na nossa sociedade, mas o matemático não tem isso em mente e o matemático não faz isso em geral. Pode fazer, mas em geral não. Né? Quem faz isso é o sujeito que cria dispositivos novos, né, da maneira mais ampla do que se chama de dispositivo, né? A partir de conceitos matemáticos. E mais importante, são coisas que têm que ser úteis. Né? Tecnologia tem que ser útil. Claro. A matemática física não precisa ser útil. Você faz aquilo, deixa publicado, daqui a 200 anos talvez encontre uma utilidade. Você não pode usar a ideia de ser aplicável ou não para classificar um trabalho científico ou matemático como bom ou não. São outros critérios. Né? Agora, a tecnologia não. Tecnologia, ou ela funciona, quer dizer, ou ela atende os anseios do... Mas ela bebe nesses trabalhos, completamente, tá certo? É daí que vem. Mas continua com o teu raciocínio. Então você estava lá, nasceu com a humanidade... Então, nasceu com a humanidade e ela... eu tenho a impressão que no início, a atividade de contar... talvez a primeira grande ideia matemática tenha sido a concepção do que é um número. Né? Veja só, o sujeito sabe contar carneiros. Aí tem outro sujeito que sabe contar peixinhos. Tem outro sujeito que sabe contar pedra. De repente eles percebem que contar carneiro, peixinho e pedra é a mesma coisa. Que da mesma maneira que se você tiver 2 carneiros, se aparecer um outro carneiro, você passa 3, a mesma coisa acontece com os peixinhos. Então você começa a perceber que existe uma estrutura subjacente que independe do carneirinho. Do que eu estou contando. Quando você faz isso, a matemática sai desse mundo palpável e vira uma ideia abstrata.
né? E aí a matemática toma a forma do que a gente entende por matemática hoje, que são, enfim, uma espécie de jogo que tem regras, exatamente, tem regras muito bem estabelecidas, que você manipula essas regras, né? E você obtém resultados novos. Isso de manipular, você tem um conjunto de hipóteses, são os axiomas, aí você manipula esses axiomas usando uma lógica implacável, não pode ter erro nesses procedimentos lógicos, e você obtém um novo resultado. Isso é um teorema, né? Um teorema é verdadeiro enquanto os axiomas forem verdadeiros, né? Você pode até se questionar se tem algo novo de conhecimento num teorema, porque o teorema decorre diretamente dos axiomas. Então, se você for pensar, você aprende algo de novo provando um teorema? Sim e não, né? Você aprende algo, se o teorema não for trivial, você aprende algo que não era óbvio, porque se fosse óbvio, você não tinha que provar teorema. Agora, ao mesmo tempo, o conteúdo de verdade ou não daquilo já está nos axiomas. Então, se eles estiverem errado, então, resultado não vai... A impressão que dá, assim, é que essa coisa de fazer teorema, na verdade, é uma grande tautologia. Então, você tem um conjunto de axiomas que você manipula usando umas regras muito estritas, lógicas, e obtém um resultado que ele é uma expressão dos axiomas. Muitas vezes não óbvia. Quase sempre não óbvio. Se for óbvio, ninguém vai se dedicar a provar teorema, tá certo? Então, aquilo é verdade, é uma verdade que não estava evidente nos axiomas, mas você não aprendeu nada. Porque se você considerar que aprender significa descobrir coisas novas, né, tudo isso estava lá naqueles axiomas. Uhum. Né? Isso não é eu não estou advogando contra a matemática. A matemática é assim. Né? Muito bem. Como que o conhecimento matemático, então, vai se edificando? Né? Como eu disse, tem diversas motivações que levam o matemático a empreender determinados caminhos, mas muitas vezes o que ele faz é perceber que você precisa introduzir, inventar, ou se você preferir descobrir, um novo axioma. E aí é algo completamente inesperado. É algo então, que não tava... isso que vai... Sim. Sobrepondo uma coisa. Primeiro, sim. Então, é o numerinho. Não, sim. não, peraí, mas o numerinho com isso, né? E reconhecer, isso é uma coisa fundamental de unificação, reconhecer que coisas que são muito diferentes, na verdade, são a mesma coisa. Contar carneirinho e contar pedra, certo? Não é trivial você perceber que é a mesma coisa. Não é trivial você perceber que aquela ideia por trás daquelas continhas de que se você tem 3 carneirinhos, o lobo come 1, fica 2, é o mesmo que se você tiver 3 pedrinhas, você perde 1, fica 2. Quer dizer, existe uma estrutura por trás que não tem nada a ver com os carneirinhos nem com a pedrinha, tem a ver com essas quantidades. Né? Uma vez que você... isso que a gente falou rapidamente, na verdade, é uma coisa um pouco mais profunda. Quer dizer, a definição do que é um número em matemática é algo muito mais profundo do que isso. Mas no momento que você admite que você sabe o que é um número, a partir daí, um número natural, 1, 2, 3, 4, a partir daí você consegue construir todo o resto. Né? Então, desde os números reais até tudo mais... a ideia de cálculo, né, que envolve quantidades infinitesimais, essa coisa você consegue construir. Né? Mas quando primeiro era bem básico, tá certo? E depois se começou... Porque, por exemplo, existe a matemática com base 10, a matemática com base 60, sim, tá certo? Que até hoje, bom, pelo menos eu que sou ignorante, acho que a maioria, não entende muito bem qual que é a diferença, por que eu tenho que contar minuto em 60 e porque isso é historicamente, né? Aconteceu assim. Isso é cultural, não é isso? Eu acho... A base 10 diz que vem da Índia, não é isso? A base 60 dizem que vem da Mesopotâmia. Exatamente. O que eu sei é que a base 60 vem dos sumérios. Que escolha é essa? É aleatório? Não, a base eu escolho não, uma base... É histórico. Veja, a gente usa a base 60 basicamente para ângulo. E não é à toa, porque os ângulos que surgem em observações astronômicas que a gente faz hoje são herdados diretamente dos sumérios. Então, a base 60 chegou para a gente
em ângulo e em hora, que também você pode fazer. Hora, sim, mas hora também você consegue fazer com observação astronômica. Vem de medir ângulo, né? Então a ideia de que o ângulo completo tem 360 graus, isso que é 6 na base 60, isso vem dos sumérios lá de trás. Eu acho que a base 60 dos sumérios era 5 vezes 12. 5 dúzias. E a base 12, tem gente que estabelece a origem em umas regiões da Turquia, que tem a ver com as falanges dos dedos. Você tem 12, você tem um ábaco natural aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eles dizem que até hoje, em determinadas regiões da Turquia, as pessoas contam assim. Contam assim. Então, você tem 5. Né? O 10 é fácil imaginar, certo? Você tem 10 dedos, então... Eu sei, mas é uma escolha aleatória. Eu podia Sim. fazer uma matemática inteira de base 3. Pode fazer de base 2. Base 1 não dá, tá certo? Você. Tá bom, mas você entendeu? Base 1 é igual. Não. Mas assim, não tem uma razão matemática de ser determinada coisa, é só história. Não, é histórica e tem gente que argumenta que, sei lá, se você admitir que a base 10 vem porque nós temos 10 dedos, isso é uma escolha muito antropomórfica, certo? Então, não é mais do que histórica, tem a ver também, inclusive, com uma espécie assim de preconceito humano, certo? Como você tem 10 dedos, então a matemática humana, talvez os marcianos, se eles tiverem... Tem 12 dedos, 15 Agora, dedos... isso é relevante, você consegue descrever essas quantidades com a base que você quiser, né? Toda a matemática digital dos computadores tem base 2, né? Uhum. A base 3 também existe em várias situações tecnológicas, né? Tem também base 8. Né? Então, na verdade, as coisas foram sendo construídas a partir de uma tradição, vou chamar assim, é isso? Sim. E se desenvolveu todo esse raciocínio, vou chamar de abstrato, vai... Tá certo que tinha objetivos concretos no começo. Isso. Medir uma área, né, e etc., em cima de algo que poderia ter sido de outro jeito. A gente poderia estar fazendo matemática de outro jeito? Você entende isso? Porque tem um pouco a ver com descobrir ou... Eu acho que a resposta, sim, para a sua pergunta é sim. E mais que isso, tem gente que faz matemática de outro jeito, né? Não necessariamente a única matemática que existe é essa que pode ser aplicada diretamente no nosso dia a dia. Mas já que a gente falou dos gregos, note que os gregos, nas concepções platônicas, eles não estavam muito preocupados em estabelecer realidade para aquelas coisas que eles estudavam. Né? Eles estudavam aquelas figuras, triângulos, geometria, no plano das ideias. Eles não estavam muito preocupados se aquilo tinha ou não algum tipo de realidade. Aplicação, é isso? Exatamente. Então, mesmo nos seus primórdios, vou considerar a matemática grega como um primórdio, mesmo nos seus primórdios, a matemática se desenvolveu independente de ter qualquer tipo de aplicação. O problema é que... veja, mas a ideia era o quê, então? Vamos tentar nos colocar lá atrás. Eu acho que as motivações que levam o matemático platônico a fazer matemática são as mesmas que levam um filósofo. Okay? Por que um filósofo faz os questionamentos filosóficos? São questionamentos que visam generalização, testes de consistência. Será que essa ideia é compatível com essa? Se não for, deveria ser? O que eu preciso fazer para que seja? Quer dizer, esse tipo de questionamento também cabe na matemática e é frequentemente usado. Né? Você pode desenvolver toda uma matemática sem nenhum contato com a realidade. Mas, por exemplo, você pega a geometria, que é a coisa em que os gregos eram excelentes. Geometria tem aplicações práticas no dia a dia. Se você fizer uma porta, se você quiser calcular a diagonal, tudo isso é um problema geométrico. Né? E eu acho que, eu não sei se os gregos se surpreendiam com isso, mas um físico muito famoso do século XX, Paul Wigner, se surpreendeu com a seguinte coisa. Por que a matemática funciona? Né? O Wigner escreveu um artigo muito famoso, que moldou toda uma área de pesquisa, que o título do artigo é A Irrazoável Efetividade da Matemática nas Teorias Físicas. Por que a matemática funciona?
E isso é uma pergunta... É uma boa pergunta mesmo. E essa é uma pergunta que o Einstein tinha feito. O Einstein tinha colocado da seguinte maneira, eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas acho que foi assim. O Einstein dizia assim, como pode a matemática, que é fruto do pensamento humano abstrato, ser tão adequada para descrever o mundo físico? Ele dizia assim, isso não é uma grande prepotência humana? Supor que aquilo que o seu cérebrozinho bolou é capaz de descrever tudo o que tem ao nosso redor? O universo. O universo. É. Essa pergunta é fantástica, certo? É verdade. Ela abre uma série de possíveis respostas. Enfim, eu posso comentar algumas, eu vou comentar aquelas que eu gosto mais. Primeiro, que venha com aquilo que eu estava dizendo da diferença de inventar e descobrir, eu estou convencido que a matemática é mais descoberta do que invenção. A matemática... Posso só parar um pouquinho? Quando você fala isso, significa que existe uma matemática que a gente descobre. Exatamente. Anterior a nós. Exatamente. Divina. Não necessariamente. Ou quase, não é isso? Não necessariamente. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que os fundamentos da matemática são entes da natureza, como são os elétrons, os prótons e tal. Se você quer atribuir a origem divina aos elétrons, aos pósitrons, tudo bem, você pode fazer, mas você não precisa. Né? Eu estou dizendo que essas relações matemáticas que você acha que a sua mente inventou, ela não inventou, sua mente descobriu. Né? E veja, você não consegue pensar o nosso cérebro esquecendo, você não pode esquecer que nós somos frutos de uma evolução, que o nosso cérebro foi ajustado ao longo de uma longa história evolutiva para reagir bem à natureza. Então, isso que você acha que é uma coisa muito humana, que é o seu íntimo pensamento, não é tão íntimo assim. Tá certo? Isso está nascendo num órgão extremamente complexo que foi moldado pela evolução para responder a estímulos naturais. Uhum. Então isso que você acha que é uma coisa muito humana, muito profunda, tal, na verdade pode ser uma outra manifestação da natureza. Essa é uma saída. Né? Uma outra saída muito interessante de um matemático chamado Richard Hamming, ele diz o seguinte, ele diz que a pergunta está mal posta, né? A matemática é extremamente eficiente na física porque nós humanos só enxergamos o que nós queremos ver. Significa que a única maneira que a gente tem de escrutinar a natureza, a única maneira que a gente tem para olhar a natureza com uma lente é usando a matemática. Então, a única coisa que você consegue enxergar assim são expressões matemáticas. Né? Então, nessa visão, poderia existir ainda alguma coisa intrinsecamente humana que não tem nada a ver com a natureza e que, em última instância, você usa como uma linguagem. E como você questiona a natureza nessa língua, a natureza responde nessa língua. Claro. Enfim, mas essa é uma longa discussão. E se você vai nesse caminho, você acaba também chegando rapidamente na ideia de que é uma lei física. Né? Porque uma lei física sempre é expressa matematicamente. Então, matemática e física nesse contexto, elas são muito entrelaçadas. Né? E tem aquela história, você consegue descrever a equação que o elétron obedece. Agora, como é que o elétron sabe que ele tem que obedecer essa equação? Então, aí fica... Então, essa pergunta tem uma relação com a ideia do... Veja, eu não considero... Mas é uma inversão isso. Eu não considero essa questão do Wigner fechada, certo? Eu acho que não tem nenhuma resposta satisfatória para isso, né? Mas, enfim, é uma questão extremamente pertinente para mim, assim, muito pertinente de fundamentos. Né? Bom, a gente saímos dos gregos, eu estou tentando fazer uma base histórica e a gente vai flutuando em cima dela, certo. tá? Existe a ideia de que teve uma certa paralisação do pensamento depois dos gregos. Eu não sei se tem gente que é a favor disso, tem gente que diz que não, na Idade Média e tal, e que depois no Renascimento a matemática e o pensamento como um todo
recuperou e foi para frente. A Idade Média normalmente é apresentado como um grande hiato civilizatório. Tem As gente pessoas que discorda viviam disso, né? nas trevas absolutas. Tal. No ponto de vista da matemática, não foi assim, eu lhe garanto. Né? A matemática se desenvolveu nessa Idade das Trevas, não necessariamente na Europa, certo? Mas em outros lugares, na Índia, dentro dos califatos muçulmanos. Os árabes foram muito importantes. Muito importantes. Né? Quando surge o Renascimento, grande parte daquela tradição clássica grega, ela foi preservada basicamente para dos árabes, né? E eles não foram só, eles não atuaram só como bibliotecários guardando isso, não, eles desenvolveram coisas também, né? Então tem uma série de matemáticos persas, né? Outros da atual região da Síria, tem uma lista grande de... Diz que o zero foi na Índia, não é isso? Sim. O conceito do zero foi na Índia. Sim, na Índia e certamente incorporado na matemática ocidental pelos árabes, né? Então, essa história de que a Idade Média foi um hiato civilizatório, enfim, pode ter sido em algumas áreas. Do ponto de vista na da matemática, Europa, não. Talvez. Não é isso? Mas também não é verdade isso, porque você por exemplo, no sul da Espanha, onde você tinha uma cultura miscigenada com Mas árabes... era árabe ali, né? Sim, mas é Europa, né? Mas aí a gente teve, então, um renascimento mesmo da matemática europeia. Sim, teve um renascimento... Mas da matemática ocidental, vamos chamar assim, não é nem europeia. Não é isso? Eu devia ter feito esse disclaimer desde o início. Eu só sou habilitado para falar do que a gente chama de matemática ocidental, certo? Então, isso tem uma longa tradição chinesa, dos povos orientais, de matemática antiga, da qual eu não me sinto habilitado para falar. Então, eu só consigo falar do ponto de vista ocidental e mais do que a gente chama de matemática moderna do que de matemática antiga, né? Porque tem uma mudança... diferença? Tem uma mudança radical Por quê? Com Newton, né? Newton, na matemática em si? Newton inventa duas coisas, simplesmente. Ele inventa o que a gente chama de física e o que a gente chama de matemática. Ele inventou, né? De novo, é aquela história, isso é obra só do matemática Newton. Algébrica, é isso? Sim. Não, é cálculo. O cálculo. É a matemática newtoniana é a matemática adequada para descrever movimentos, né? Para descrever fenômenos dinâmicos. E isso, modernidade é isso, certo? O que difere os mecanismos modernos são mecanismos no qual você doma o movimento. Então, você pega um plano inclinado, faz aquilo, faz uma coisa cair, faz subir o pêndulo. O que você faz é domar o movimento, né? Uma ferramenta primitiva é uma alavanca, uma coisa assim. Compara isso com um relógio de pulso, com aquelas engrenagens minúsculas batendo, né? Quer dizer, os dispositivos modernos, quando eu falo moderno, é do século XVII, né? Eles são dispositivos no qual você doma o movimento. O movimento está domado, você tira proveito... Doma no sentido, primeiro compreender e depois saber... Igual você doma o saber utilizar. Você domestica, você usa a seu favor. Enquanto que uma ferramenta primitiva não é assim. Uma alavanca não é assim, certo? Uma alavanca não é. Você usa a seu favor também. Sim, mas não... Mas você não compreende tudo que está lá. Isso. A descrição desses movimentos requer uma sofisticação na maneira com que você descreve o movimento, que só é possível depois de Newton. Antes não existia isso, né? Então, sofisticação de raciocínio, sofisticação matemática. Exatamente. Você não de consegue. Lógica matemática. Claro, você não consegue, né? E o Newton, que é o responsável por moldar a matemática como a gente entende e também a física, certo? Porque as leis das dinâmicas e tudo mais, né? Ele muda radicalmente a ciência, né? E você começa a ter um desenvolvimento muito rápido. Essas ideias, elas se difundem mais ou menos rapidamente, né? Não como hoje, mas em poucos anos as ideias de Newton eram conhecidas no continente europeu. Você vê entre os primeiros trabalhos do Newton e os trabalhos de
matemáticos franceses importantes têm 30, 40 anos de diferença. Quer dizer, então, em pouco espaço de tempo, todo aquele conhecimento é difundido e começa a se desenvolver de maneira muito rápida. A Revolução Industrial cresce nesse ambiente. Pera, vamos ficar em Newton um pouquinho? Vamos. O que é que gerou então esse cara, esse Newton? A gente estava falando antes sobre isso, sobre não importa o trabalho, não importa a pessoa, o que importa é o trabalho, etc. Mas de qualquer maneira, esse cara deu um salto importantésimo em várias coisas. O que é gênio, ponto? É isso? Você coloca assim, bom, esse cara é um gênio, ele viu coisas que ninguém via, sei lá. Não, ele certamente era um gênio, mas eu colocaria a pergunta assim. Assim como Einstein era um gênio, se você apaga Einstein e Newton da história da humanidade, nós íamos ficar no eterna ignorância? Não, ia aparecer outro. Talvez demorasse, mas ia aparecer outro. Então, esses grandes gênios, eles têm o inegável qualidade, eles foram os primeiros. Aceleram, não é isso? Sim, eles foram os primeiros. Supostamente os primeiros, muitas vezes nem está claro se são os primeiros ou não, mas eles são os primeiros a compilar ideias e formular novas ideias, organizar as coisas e apresentar para o mundo, né? Newton era um gênio. Agora, se não tivesse nascido Newton, ou se ele tivesse morrido de catapora, eu acho que ia aparecer outro. Não sei quando, mas ia aparecer. Eu não acho que a gente ia ficar na eterna ignorância, porque eu continuo achando que essas coisas são descobertas e alguém ia descobrir. É uma questão estatística, ia aparecer alguém e ia descobrir. As motivações de Newton, isso é uma coisa complicada para você falar. Tem pouca documentação disso. Newton era religioso, era profundamente religioso. Então, místico, místico. Então, ele certamente não foi o primeiro cientista a ter motivações místicas a propor suas teorias, mas uma vez que a validade dessas teorias são aferidas pelo método científico da maneira usual, essas motivações deixam de ser relevantes, né? Do ponto de vista científico, aquela motivação não é importante. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada, né? Mas, muito provavelmente, eu acho que tem até o Newton no final da sua vida, mas parece que no final da vida ele estava um pouco atormentado. Ele deixou escritos de caráter mais religioso, assim, então, místico também, né? Então, as motivações, às vezes, são as mais variadas, né? Mas do ponto de vista científico, uma vez que as suas ideias são validadas, exato, são validadas dentro do método científico, a gente pode falar, em geral a gente fala comprovadas experimentalmente, mas nem sempre é assim. Eu prefiro dizer que elas têm que ser validadas. No momento que essas ideias são validadas, as motivações elas são irrelevantes. E aí você estava chegando na Revolução Industrial, quer dizer, a partir do domínio do movimento, que é isso que você estava falando, exatamente. Do conhecimento do movimento e da maneira que ele funciona. O grande salto tecnológico da primeira Revolução Industrial na Inglaterra foi a máquina a vapor. A máquina a vapor é a essência máxima disso que eu chamei de domar o movimento. Você tem um dispositivo meio primitivo, que você tem um líquido, que você aquece o líquido, aquilo gera um vapor, aquele vapor faz girar faz movimentar um pistão, e com aquele pistão você gira uma máquina. Quer dizer, você domou completamente o movimento. Você, de maneira meio mágica, você está transformando fogo em movimento. Eu imagino que as pessoas iam ficar maravilhadas com isso, certo? Porque você jogava carvão de um lado e saía um fiozinho tecido do outro lado, né? Era uma coisa assim meio mágica. Eu tenho certeza que grande parte das pessoas não tinham a menor ideia de como aquilo funcionava, e a coisa fantástica é que ela não precisa saber como aquilo funciona. Nós não precisamos saber como aquela câmera funciona. Eu não preciso saber como o telefone funciona. O celular. A gente não precisa saber. Isso está incorporado na nossa vida, né? Isso é um grande trabalho das pessoas que bolaram esses dispositivos, desses engenheiros fantásticos que bolaram isso. Você incorpora isso à sua vida sem saber como funciona. E a gente está cheio de exemplo disso, né? Bom, enfim, na Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial da Inglaterra nasce disso, da máquina a vapor,
que é a maneira de você, mais emblemática, de você domar o movimento mesmo. Você cria o movimento a partir do fogo que você aquece um líquido. Muitos desses trabalhos, eles eram intrinsecamente empíricos, né? Então, o sujeito não sabia muito bem como aquilo funcionava. Ele não tinha uma teoria científica, ele ficava em casa rolando. Não. A evolução industrial é um caso emblemático de uma coisa em que a tecnologia vai à frente da física. A grande física que surge da Revolução Industrial é a termodinâmica, que é uma teoria fantástica, enfim, fundamental até hoje, e a termodinâmica veio para explicar por que as máquinas funcionavam daquele jeito. Os engenheiros da época construíam as máquinas usando isso que está na raiz da palavra engenheiro, que é engenho. Usavam a sua criatividade para bolar um determinado dispositivo. Que dava certo, mas não sabia por quê. Não sabia por quê. Sabia que era o vapor e tal, mas não sabia por que as coisas aconteciam assim. Mais que isso, muitas dessas intuições que os engenheiros, vou chamar de primitivos porque são antigos, mas não porque são atrasados, né? Muitos desses engenheiros do século XVIII tinham, eles criavam essa intuição em cima da teoria errada. Porque a teoria disponível para explicar os fenômenos termodinâmicos da época era uma teoria errada, que é a famosa teoria do calórico, que descreve o calor como sendo um fluido e tal. Isso está errado, a gente sabe que não é assim hoje. Hoje a gente sabe que calor é manifestação de um tipo de energia, tal. Não tem fluido calórico. Apesar de você ter uma teoria física errada, a sua intuição, você conseguia fazer. Não, mas a teoria errada funcionava na prática. Funcionava naqueles contextos lá, funcionava na prática. Mais ou menos, mas para você fazer um dispositivo, você precisa que funcione mais ou menos. Não precisa ter a última explicação que consiga prever tudo, né? E isso aconteceu depois. Carnot, que é um dos pais da termodinâmica, ele desenvolveu todas as ideias, né, explicando por que as máquinas funcionavam da maneira com que elas funcionavam. Né? Então, e obviamente, termodinâmica, em última instância, é um conjunto de leis matemáticas. Certo? Então, de novo, a matemática, que é aquela coisa que o Newton inventou, entre aspas, né? Aquilo funciona também para descrever física do calor, né? Que são coisas muito diferentes. Né? Isso, a questão do Wigner sempre volta. Né? Por que funciona? Por que funciona? Sempre volta. A questão do Wigner sempre volta. Tá. Aí nós chegamos, nesse momento aí, nós estamos no século XIX, XVIII, XIX. Sim, passando do XVIII para o XIX. A matemática já está bastante sofisticada também, não é isso? Já estamos no cálculo diferencial, já vem lá do Newton, não é isso? Mas ainda não surgiu a figura do matemático moderno. A figura do matemático moderno, ela surge no século XIX, já vou falar já o que eu entendo por matemático moderno, com os trabalhos de um senhor chamado Cantor. George Cantor. Né? O matemático anterior ao Cantor, ele usava uma série de argumentos heurísticos. Ele não era um matemático do extremo rigor. Ele se permitia, quando eu falei que o matemático pega os axiomas, manipula e obtém um resultado, ele permitia nesse manipula uma série de passos que não são estritamente verdadeiros. Ele assumia algumas coisas, ele fazia um monte de hipóteses tácitas que não estava claro. Tal. O Cantor mostrou que esse pensamento demasiadamente flexível do matemático gerava inconsistências. O que é verdade. O que é perfeitamente verdade. Agora, quando eu não consigo preencher, eu invento um treco e preencho. Isso não é o pior pecado da física. Porque na física você tem um critério de validade, que é o seguinte: passa pelo crivo do método científico, beleza. Não passa, está errado. Na matemática você não tem isso. Não tem como comprovar você não isso, pode se dar o luxo de permitir esse espaço. Um professor dizia, ele falava que a diferença do físico e do matemático é que o físico progride admitindo ignorância. O físico sabe que não sabe, mas ele vai assim mesmo. Ele vai trilhando aquele caminho que ele sabe que provavelmente está errado, mas ele vai, depois ele volta e refaz o que fez. O matemático não pode fazer isso.
O matemático não tem a menor ideia para onde ele vai. O matemático só pode dar um passo se esse passo estiver muito bem fundamentado, da maneira mais rigorosa possível do ponto de vista lógico. Senão ele não tem certeza que aquele passo é um passo possível de ser dado. O físico não, ele vai andando. Se ele chegar no nada, ok, ele começa a andar de novo. Errei. Se ele chega a alguma coisa, aí ele fala, opa, esse caminho eu quero revisitar para ver o que tem de interessante aqui. Né? Então, o físico pode progredir admitindo ignorância. O matemático não tem essa oportunidade, coitado. Certo? O matemático ele só pode andar por terreno. Mas não era amplo. assim, é isso, né? Não. Tinha buracos Não. que ele fazia, Isso, assumia uma coisa como verdade, Isso, mesmo sem conseguir comprovar, né? E isso, veja que no século XIX surge a outra grande teoria clássica, que é o eletromagnetismo, que vem junto com a segunda revolução industrial, que é a eletrificação e tudo mais, que são teorias matematicamente sofisticadas, bastante sofisticadas, vão muito além do que o Newton fazia, mas ainda não eram feitas com o nível de rigor de um matemático moderno. Quer dizer, a matemática moderna, com esse nível de rigor que existe hoje, essa coisa começa mais para o fim do século XIX com o Cantor. Quer dizer, e o Einstein... O Einstein ele estava aí, né? Sim, o Einstein, o primeiro Ele trabalho... dava essas gambiarra também? Ou ele já era... Não, o Einstein é um matemático, ele é um físico crescido na concepção moderna da matemática, né? Ele não é o matemático mais rigoroso do planeta, mas ele também não é um sujeito pré-cantoriano. Ele sabia exatamente... Ele seguia... Quer dizer, então não era... Não. O Einstein, o primeiro trabalho dele é do começo do século XX, é de 1900. Mas os trabalhos famosos do Einstein, 1905. Em 1905 a matemática já era... solidificada dessa maneira. Não tinha mais esses buracos. Não tinha. Não se permitia. Tinha os buracos, só que os matemáticos não se permitiam caminhar nesses buracos mais. Essa história de você... os buracos existem até hoje. Quer dizer, os buracos não foram fechados por decretos, mas prestar atenção aos buracos, isso é uma coisa que nasce com o Cantor, né? No final do século... Basicamente, final do século XIX. E do começo do século XX agora, mudou, conceitualmente mudou pouco então a matemática? Nesse sentido que a gente está falando? A matemática é extremamente diversificada, né? Então, veja, no começo do século XX, ainda existiam os grandes matemáticos generalistas, como Poincaré, Hilbert, que era um matemático que dominava basicamente tudo que merecesse o nome de matemática. Hoje em dia isso é impossível. É impossível porque o sujeito não tem nem tempo para fazer isso, certo? O nosso tempo de vida é finito, você não vai ter tempo na sua vida para estudar todas as coisas. Né? Então, a matemática é extremamente diversificada, e não cabe mais essa figura do matemático generalista. Isso é bom ou ruim? Isso é inevitável, né? Eu consigo ver vantagens e desvantagens, né? Mas isso é inevitável. Então, querer classificar isso como bom ou ruim, já que é inevitável, eu nem me daria o trabalho de classificar como ruim. Você perde uma visão geral, claro não é isso? Perde, claro que perde. Claro que perde. Esses caras... Na limitação do que eles tinham, eles pelo menos entendiam o mundo de uma maneira mais complexa, né? Por mais genial que você seja, o fato de você ter um tempo de vida finito vai impedir que você conheça tudo. Né? Então, mesmo que você se dedicasse hoje a conhecer tudo que está disponível, não ia dar, né? Não ia dar. Talvez algum tipo de inteligência artificial consiga fazer isso, certo? Mas a gente não. Mas é por aí, né? Eu acho que sim, eu acho que eu acho que existem certos preconceitos com a ideia de que vai surgir, eu estou convencido que vai surgir, uma máquina que seja mais inteligente que a gente por qualquer critério que você use. Uma capacidade de processamento isso já tem. Absurda, exatamente. Isso já tem, eu falo inteligência. Por qualquer critério que você use para definir inteligência, eu estou convencido que é questão de tempo que apareça uma máquina mais inteligente que a gente. Veja, ninguém se surpreende se eu disser que tem uma máquina mais veloz que um homem. Ninguém se surpreende. Ninguém se surpreende se eu disser que tem uma máquina muito mais forte que um homem. Certo? Agora, se você disser que tem uma máquina mais inteligente que o homem, as pessoas...
Fica assustado. Porque o cérebro... Tem significado também Claro isso, que tem. não tem? Quer dizer, sim, mas é porque o seu pensamento, que ocorre nesse órgão fantástico que é o nosso cérebro, as pessoas ainda consideram isso de um status muito superior ao movimento muscular, certo? Ele é, claro que é, certo? Mas não Até é algo... porque ele coordena o movimento muscular, mas não é algo né? inalcançável, né? Não, mas acho que as pessoas não acham que é inalcançável. Né? O que a gente percebe é que as pessoas acham que é alcançável e isso é assustador. Muito assustador. Eu não é isso? me assusto. Não é que as pessoas acham que vai ser impossível, mas acham que é assustador, porque na hora que a gente for superado por uma máquina, nós passamos a ser servos desta máquina. Claro. Assim que as pessoas... A nossa relação com a máquina vai ser igual à relação que nós temos com o cachorrinho. Você tem um cachorro em casa... Só que nós seremos o cachorrinho. Certo. Então, nós vamos ser o cachorro, certo? Então, mas essa é a questão. Esse é assustador. A questão não é se é possível ou não, porque eu acho que é quase um consenso que a gente vai chegar lá. Né? A questão é o que acontece depois. Entre cientistas, eu diria que é quase um consenso, mas tem muita gente que acha que não. Né? Acha que é logicamente impossível você ter uma máquina que foi feita pela mente humana que e essa máquina supere e tal. Mas aí os seus exemplos acho que são ótimos. Se pode superar em velocidade, pode também superar nessa capacidade de aprendizagem, né? E outra coisa que as pessoas percebem... O que você está chamando de inteligência? Porque é importante também isso. Porque além da capacidade de processamento, é o de autoaprender. Isso. Tá certo? Isso é uma questão profunda, né? Você pode... Tem o que o pessoal chama de... Tem vários níveis de inteligência artificial, né? A possibilidade de aprender... Isso já está incorporado numa série de sistemas do dia a dia. Exatamente. Né? A inteligência de instância mais elevada é aquela que, além de ser capaz de aprender, ela inclui algum nível de consciência. Isso é consciência daquilo que você está aprendendo, é isso? Daquilo que você é e do que você não é. Do papel que você faz. Né? Se você pensar nas nossas representações icônicas de inteligência artificial, que eu gosto muito, tipo Blade Runner, certo? Os replicantes, eles tinham plena consciência da existência deles. Eles sabiam que eles podiam infringir... Aqueles lá que tinham defeito, não eram todos. Não. Aqueles que tinham que ser eliminados. Não estou dizendo que eles sabiam que eles eram replicantes, mas eles... Veja, você tem um drone, hoje está muito na moda. O drone, eu faço o que eu quiser com o drone, eu levo para lá e tal. Você pode atribuir algum grau de consciência para esse drone? Não. Zero. Né? Primeiro que consciência é algo que você não consegue atribuir a um só elemento, tem que ter outro na jogada. Então, consciência depende de como ele interage com os outros, ele tem que basicamente saber separar o que é o outro, o que é ele. Aqueles replicantes do Blade Runner, eles eram humanos perfeitos. Ela, então, a menina era perfeita. Esse inteligência artificial, no grau máximo que você pode pensar, ela deve incorporar isso. Isso não está disponível ainda tecnologicamente, mas eu não me surpreenderia. Uma outra coisa também que as pessoas acham, que eu disse, né, que o nosso exemplo de inteligência artificial de grau máximo é o Blade Runner. Não precisa ser. A inteligência artificial pode ser uma coisa onipresente, como, por exemplo, sem falar nomes comerciais, Google. Pode falar. Certo? Isso permeia a nossa vida toda, que ele sabe onde a gente foi hoje de manhã, onde você foi. Né? E isso pode ser uma inteligência que opere em nível global e ela não aparece antropomorficamente. Claro, assim. ela não tem uma forma Não tem, né? Eu acho que esse é o pavor maior até do que... Eu acho que sim, eu É concordo. o pavor maior... Sim, me assusta mais a ideia de algo que Big nos Brother controle tipo Google do que os replicantes, que em última instância você contrata o desliga. Caçador para matar. Você desliga. O outro você não consegue fazer. Exatamente. Não, mas ele fala muito disso, que vai dar errado, que vai dar errado. O Elon Musk é outro cara que fala, olha, vai dar errado, nós estamos indo para o caminho errado. Mas o Hawking falava isso também. O Hawking também era alguém bastante preocupado. Exatamente. Também falava, olha, o caminho está errado, se a gente entrar nessa,
Mas a existência dos humanos começa a ficar... Como que você vê isso? Veja... Não são caras... Não, né, veja... são caras a questão é a seguinte, onde deve ocorrer esse debate? Esse debate é um debate essencialmente político, certo? Agora a gente começa a chorar aqui, todo mundo... certo? Essencialmente, esse é um debate que tem que ocorrer na esfera jurídica, ou na esfera política, né? O problema é que o nosso grau de analfabetismo científico, eu não estou falando do Brasil não, do mundo, é tamanho, que você não consegue ter uma discussão dessa, né? O que fica mais perigoso. Muito mais perigoso. Porque a decisão vai ficar na mão de poucos. Muito mais perigoso, muito mais perigoso. Então, isso me leva a outra coisa que eu tinha que falar, foi bom que tenha surgido a oportunidade, que é uma espécie de denúncia que foi feita lá nos anos 60 por um químico, um físico-químico, que também era um escritor, chamado Charles Peirce Snow, né? E ele dizia que existe uma dicotomia artificial em que a gente chama de ciência e do que a gente chama de outras expressões humanas nobres, que eu vou chamar de arte, né? Então ele dizia que é inconcebível que você, num ambiente de elite, você não aceite alguém que não conheça Shakespeare, mas você não só aceita, como promova alguém que não conheça a segunda lei da termodinâmica, né? Segundo o Snow, e eu concordo perfeitamente, não conhecer a segunda lei da termodinâmica é uma ignorância tão escandalosa como não conhecer Shakespeare. Como não conhecer DNA, como que isso é E feito, quer dizer, não só sobre física e matemática, mas não conhecer a sim, natureza. E a nossa sociedade permite isso. Então, se você vai para um ambiente político de alto nível, todo mundo conhece Shakespeare. Pouca gente vai conhecer a segunda lei da termodinâmica. Como você vai discutir só com Shakespeare essas questões levantadas? Não, o próprio é interessante, eu concordo 1 bilhão % do que você está falando. A própria questão que a gente está vivendo das transformações, que se chama de aquecimento global, outro exemplo, e etc. Certo? Outro exemplo. Fica difícil de discutir sem o conhecimento que está por trás disso. Claro. Tá, e aí você junta todos os lobbies possíveis, a favor e contra, né? E o que é fazer política na maneira mais nobre disso? É fazer escolhas. Agora, essas escolhas têm que ser minimamente embasadas. Como você vai fazer uma escolha que envolve questões tão sofisticadas como definição do que é inteligência artificial, se você não tem a menor ideia do que faz aquilo? Aí ele diz, eu contrato um assessor. Não é assim que funciona. Não é assim. Certo? Não, e o problema é que esse cara que vai contratar o assessor, vai ser votado por gente que também não entende. Não tem, Então vai votar nesse cara, tá certo? Então você já vai escolher errado porque você não sabe. Você vai escolher o que não sabe. Você que não sabe, escolhe quem não sabe, que aí contrata um assessor. O final pode até ser um assessor bem intencionado, não importa, mas aí nós estamos falando de democracia. Se só tem 10 caras no mundo que entendem, estou chutando o número, tá certo? Sobre esse assunto, eles vão mandar no mundo. Não é só isso, é porque, veja só... eles vão poder fazer as escolhas. Veja só, ninguém espera que um fulano num cargo político de primeira magnitude conheça os detalhes da economia. Claro que não. Mas alguma coisa ele tem que conhecer, inclusive para não ser ludibriado pelo seu assessor, tá certo? Ninguém exige isso do ponto de vista científico. Você não exige que o cara tenha um grau mínimo de instrução científica. Isso está errado. Primeiro que... Mas a ciência não se distanciou das pessoas Talvez. E da vida? Talvez. Não ficou um papo... Por exemplo, você está aqui se dispondo a conversar com o ignorante, para os ignorantes, não no mau sentido da palavra, as pessoas que ignoram aquilo que você está falando. Então, assim, mas a maioria não é assim, não curte isso. Eu lembro uma época onde quem se dispunha a fazer divulgação científica não era bem visto pela academia, com exceção do Carl Sagan, que, né, mas assim, o cara é mais ou menos, por isso que ele está fazendo, ele não está fazendo ciência, está fazendo divulgação científica. Será que não tem a ver a culpa, não a culpa, talvez é uma palavra complexa, porque é religiosa nesse sentido, mas não é. Mas será que parte da atitude da ciência de se voltar para dentro, de não se colocar na sociedade, por isso criou um certo distanciamento? Eu acho que sim. Eu acho que o cientista
tem a sua parcela, também vou usar a palavra culpa sem nenhuma outra conexão. Tem também, ele é responsável por isso. Eu acho que as atividades de divulgação científica, as atividades de popularização da ciência deveriam ser obrigação. Eu não quero colocar essa obrigação no cientista, porque, de novo, isso só funciona se o sujeito tiver o mínimo de habilidade para isso. Você não pode exigir que todo mundo tenha essa habilidade. De comunicação. Agora, deve ser obrigação da instituição. Então, uma instituição, seja uma universidade, seja um instituto de pesquisa, ela tem que ter como obrigação a atividade de divulgação. Disseminar o conhecimento. Ela deve, se o seu cientista mais brilhante é incapaz de falar em público, ela deve contratar alguém que fale. Isso nos Estados Unidos é assim, na Inglaterra é assim. O Richard Dawkins, ele foi o primeiro camarada a ter na Inglaterra uma cátedra de divulgação científica. Ele é um biólogo muito famoso, e ele assumiu a primeira cátedra, eu não lembro se é em Cambridge ou em Oxford, uma primeira cátedra de divulgação científica. Isso já está acontecendo no Brasil. E ele adora fazer isso. Adora polemizar em relação às coisas. E ajudou muito. Mas claro, ótimo. As pessoas se interessarem, mesmo que seja pela polêmica, se interessar pelos assuntos. Né? E a gente tem, pela primeira vez na história, na minha história de vida, certo? Já não é tão curta assim, mas pela primeira vez na história de vida, nós podemos reclamar de qualquer coisa, menos de falta de espaço para divulgar nossas ideias. Hoje em dia sobra espaço. É só você entrar em qualquer rede social, você vai ver que espaço sobra, por isso que é ocupado por lixo de quinta categoria. Então, hoje em dia, antigamente a pessoa dizia, não, é muito difícil eu expor as minhas ideias no horário nobre da Rede Globo, certo? Outra marca eu falei, certo? Hoje em dia, nem tem sentido mais falar em horário nobre da Rede Globo, não existe isso. Não existe. Você leva a sua mensagem hoje virtualmente a quem você quiser a custo zero. Então, mas isso não acontecia 20 anos atrás. Então, hoje, você não ser agressivo do ponto de vista de divulgação científica é um erro crasso que se comete aqui no Brasil, mais do que em outros lugares. Né? A FAPESP, que é muito antenada disso... Ela tem a revista, pesquisa mais que FAPESP... Isso, qualquer projeto... A FAPESP tem um tipo de financiamento, chama projeto temático, que é um projeto um pouco mais longo, um pouco maior, que envolve equipes grandes e tal. Todo projeto temático prevê dinheiro para você contratar um jornalista para fazer divulgação científica. A pergunta é, entre no site da FAPESP, veja quantos projetos temáticos atualmente contrataram tal jornalista. Pouquíssimo. Ninguém. Não, tem um e-mail, eu assino a pesquisa FAPESP, por acaso, a revista. Certo. Tem um e-mail da revista que vem com divulgação. Mais que isso, mas o pesquisador, se você tem um projeto temático da FAPESP, a FAPESP deixa dinheiro disponível para você. E você não contratar e as pessoas não acionam. Porque pega mal? Não, eu acho que a maior parte das pessoas não sabem disso. Agora a FAPESP vem divulgando cada vez mais. A maior parte das pessoas pensam erroneamente que o trabalho delas não vai interessar o público. Isso é um erro. Né? Alguns talvez não mesmo, mas alguns... Com certeza sim. É só ver a Super Interessante, Veja, que é uma revista de divulgação científica básica, é uma tiragem enorme. Veja, eu estou absolutamente convencido que o público tem zero interesse no meu trabalho. Isso não impede que eu venha aqui falar. Eu não tenho que vir falar do último artigo que eu publiquei. Não é isso. Você tem que falar advogando as ideias científicas como um todo. Você não tem que falar do seu último artigo. Essa série que a gente está fazendo agora é sobre ciência, por quê? Porque está existindo um contramovimento agora no mundo, né? Não no Brasil, onde os conhecimentos científicos estão sendo questionados de uma maneira sem base. Né? Desde a evolução, que está sendo questionada do Darwin, até sarampo, né? Até a ideia de vacina faz mal, e etc. Então, de repente, a gente resolveu fazer um negócio de ciência para poder contrapor na ideia de conhecimento. Um dos fenômenos mais interessantes que eu vi nos últimos anos foi a aparição dos tais terraplanistas. Então, alguém que se declara terraplanista hoje, esse cara, se não for um caso clínico, que você consegue catalogar dentro de algumas, isso merece um estudo sociológico.
Por que existe Mas tem vários, assim, não só terraplanista, com vários assuntos. Sim. Mas os terraplanistas são um caso muito particular, né? Porque o fato de que você tem um grupo grande que congrega muitas pessoas, que estou tirando os casos clínicos, certo? Isso aí não vem ao caso agora. E as pessoas creem naquilo. Que a Terra é plana. Sim, creem nisso. Não, creem não. Eles têm argumentos que, segundo eles, são científicos. Isso, que esse é outro problema, a palavra científico virou estranho, né? Para provar de que tudo não passa de uma ilusão, essa ideia da Terra redonda. Então, eu concordo. Esse tipo de coisa estranha, ela encontra um campo fértil quando você tem ignorância, certo? Então, como eu disse, o analfabetismo científico não é uma questão brasileira, é uma questão mundial. Mas aumentou a ignorância? Eu acho que não sim. É estranho? Eu acho que sim. Que aumentou de 20 anos para cá, aumentou a ignorância? Não é esquisito? Não, eu acho que sim. Eu inclusive, eu vi dados objetivos disso, né? Eu não sei explicar porquê, eu acho que quando eu li o texto ele nem se aventurava a dizer porquê, mas ele dizia que eram dados americanos, né? Um estudante que sai do high school nos Estados Unidos hoje, ele sabe menos ciência do que sabia há 30 anos atrás, 20 anos atrás. Ele sabe outras coisas, mas não sabe ciência. Então ele sabe outras coisas lá, mas não sabe ciência. Veja, eu na Unicamp, eu já sou professor há 20 anos, então eu tenho um histórico aí de 20 anos de turmas para acompanhar. As pessoas que entram hoje são menos preparadas? Não, veja só. Então, esse é uma armadilha que as pessoas caem normalmente. Eu estou absolutamente convencido que a cada ano os estudantes que entram na Unicamp, pelo menos, eles são melhores, né? O que acontece é que eles vêm com uma atitude que é incompatível a você progredir na ciência. Talvez em outras coisas. Eles não gostam de estudar, basicamente, né? Eles não lidam bem com trabalho um pouco mais exigente, eles são indisciplinados ao pensar, eles não conseguem pensar de maneira ordenada, você dá um problema e faz tentativa e erro. Em geral, eles são inteligentes, então eles conseguem resolver o problema, mas se você pede para explicar como ele resolveu, ele não faz o encadeamento normal que você esperaria, ele vai tentando de 20 vezes lá, como ele é inteligente, ele acaba resolvendo, né? Mas qual o problema de você fazer um problema simples? Você pode falar, ele acertou. É que a ideia de fazer o problema não é acertar a resposta, é você aprender a encadear o raciocínio. Claro. Ele não fez isso. Né? Então, esse estudante que entra na universidade hoje, que vem do segundo grau, ele tipicamente, apesar de ser muito mais antenado do que o estudante de 10 anos atrás, ele tem acesso a um monte de coisas que o estudante não tinha, eu diria, pelo menos no que diz respeito a uma carreira científica, ele está pior preparado. Então a matemática, então, que talvez seja um grau máximo. Pior ainda. De foco, atenção, lógica, etc, vai... É que a matemática, se você pensa na maneira com que a Universidade Brasileira está organizada, que tem vestibular, o sujeito que no segundo grau decide fazer matemática é um cara que tem uma relação muito especial com a matemática. Ele já porque são 3, né? Exatamente. São Agora, 3 se você pega uma turma, por exemplo, uma turma de engenharia, que é muito comum, que são alunos bons, mas que não sabem muito bem o que querem, então é lá que acontece isso. Agora, a matemática é muito especial. O sujeito que, com 18 anos, decide ser matemático, ele tem uma relação especial com a matemática. E agora, o Brasil ganhou uma medalha Fields há 2 anos atrás, 1 ano atrás, etc. Sim. Não é isso? Que é Sim. A grande distinção matemática. Como que a gente chegou lá com esse... Não, como que o país chegou a desenvolver? Sim. Tem lá no Rio de Janeiro, exatamente, não é isso? Mas assim, tão assim, nós chegamos nós temos esse nível de matemática? Sim, o Arthur Ávila, que ganhou a medalha Fields, é um expoente da área de sistemas dinâmicos, um matemático brilhantíssimo e muito precoce, que é uma coisa comum entre os matemáticos brilhantes. Ele é uma daquela história curiosa de alguém que fazia mestrado antes de terminar o colégio e tal, né? E ele foi formado no INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio, que é uma ilha de excelência, assim, de nível mundial mesmo. Mundo, né? Desgraçadamente, a matemática brasileira não é homogênea, certo? Então, se você comparar o INPA com outros institutos no Brasil, a diferença é gigantesca, né? Mas o INPA tem esse grau de excelência
Como? Olha, Como é uma exceção Não, que confirma uma regra? Veja, qual é o segredo do sucesso do INPA, na minha opinião? Primeiro, compromisso inequívoco com a qualidade. Se você não fosse o melhor, você não ficava no INPA. Isso vale para professor, para aluno, para tudo, certo? Compromisso inequívoco com a qualidade. Segundo, que a gente não pode ignorar, financiamento constante ao longo do tempo. O INPA conseguiu isso, mesmo porque, por se tratar de matemática, o financiamento não é o gargalo, né? O financiamento basicamente é pagar salário. Infelizmente, nem isso é garantido. Agora sim, mas no passado menos, certo? Mas o INPA teve esse financiamento garantido ao longo de toda a história, tem mais de 50 anos o INPA. Então eu diria que nessa ordem, primeiro, compromisso inequívoco com a qualidade, né? O INPA é uma escola de elite, ponto. Não cabe nada mais que não seja qualidade para definir o que se faz no INPA, né? E um certo financiamento, porque se você corta o financiamento e você tem compromisso com a qualidade, você não consegue manter a qualidade, né? Claro. Isso é ilusão achar que o INPA é o retrato da matemática brasileira, certo? A matemática brasileira é capaz de fazer o INPA, isso diz muito. Agora, não é capaz de exportar o INPA para o resto do país, não é. E não tem importância mundial a matemática brasileira? Sim, tem. Os matemáticos, eles classificam. Os matemáticos têm uma coisa que os físicos não têm, a grande conferência mundial da área, que esse ano foi no Rio de Janeiro, né? Os países são classificados para efeito de votar nessa grande assembleia em grupos de qualidade. O Brasil está no grupo de qualidade máxima, né? Por causa do INPA? Não só. Eu diria que por causa do INPA. Acho que ninguém vai se ofender. Isso é legal, não é? Muito legal. Muito isso legal. É bacana. E em física nós somos bons também? Nós somos bons, mas não existe nada no Brasil que tenha na física a importância que o INPA tem na matemática, né? Não tem. Não é? A ciência brasileira é vista como lá fora hoje, se é o que você pode falar? Não, as pessoas conhecem o Brasil. O Brasil não é um país remoto, assim. As pessoas conhecem o Brasil. Então, elas sabem que o Brasil é um país extremamente heterogêneo, que você tem simultaneamente ilhas de excelência e o resto não tão bom assim, né? Então, as pessoas sabem. O Brasil, apesar de ser um país isolado, geograficamente, inclusive, é muito longe de tudo aqui, as pessoas circulam por aqui, né? É comum você ter sempre pessoas de outras universidades visitando o Brasil, eles conhecem o Brasil. O Brasil participa do jogo internacional, né? Então as pessoas conhecem o Brasil. Não, conhece, tudo bem, mas tem uma certa mais que isso. Acho que relevância. As pessoas têm uma noção bastante realista do que é o Brasil, né? Então, de novo, o Brasil é um país que conjuga ilhas de excelência com coisas muito ruins, né? Então eu vou entrar numa coisa assim, não tem a ver com a matemática em si, mas tem a ver com que o mundo está partindo por o que chama agora da economia a economia, que posso até resumir a economia da matemática, mas certo. Não é, mas é a economia do conhecimento e etc, 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 etc. E nós não estamos lá muito perto disso, né? Tá certo? O Brasil está um pouco atrasado em relação a esse assunto, ou bastante atrasado, e talvez a gente caia numa vala. Sim. Qual que é a tua opinião sobre esse assunto, já que no final é através da ciência, é através da matemática, é através da física, é através da aplicação disso concreta que a economia está caminhando, não é isso? Eu sou razoavelmente otimista, né? Eu me lembro, as minhas lembranças como adulto são dos anos 80, né? E o Brasil hoje é tão melhor do que ele era nos anos 80. A questão é que a gente compara o que o Brasil é hoje com aquilo que ele poderia ser. Essa é outra história, né? Então, eu não sou tão pessimista. Eu não acho que a gente está na beira do apocalipse. Agora, as coisas podiam ser melhor do que são, isso sem dúvida nenhuma, né? Essa questão de você dinamizar a economia, né? Isso passa, em última instância, por esferas políticas,
E aí eu não sou tão otimista, né? Aí eu, sinceramente, considero um pequeno show de horrores, né? O que acontece. É que as pessoas falam assim, as transformações aconteciam numa determinada velocidade. Hoje elas acontecem com uma velocidade muito maior. Sim, sem dúvida. E, portanto, como a gente está... É inegável que o Brasil de hoje é muito melhor que o Brasil de 30 anos, de 50 anos, de 100 anos. Né? Isso é inegável. A questão é que a velocidade de transformação que o país... Estou dizendo como as pessoas... A nossa velocidade de transformação, mesmo mais recente, é muito inferior à necessidade do que está acontecendo. Não, sem então, dúvida. portanto, a nossa distância relativa tá piorando. Em relação aos outros é pior. Sim, Essa é a colocação. E que a gente está muito atrás, a gente nem discute isso. Sim. Né? O país nem discute como se inserir mundialmente nessa nova revolução que está acontecendo. Não é isso? Não, eu acho que... Você entende, né? Assim, sim, entendo. Tem muita gente que coloca assim, não, que vamos perder o bonde mesmo. Eu acho que até se discute. Eu conheço vários exemplos, enfim, as pessoas discutem isso. Agora, até chegar colocar isso em prática, dado a dinâmica da sociedade brasileira, isso é muito complicado. Em geral, tudo quanto é modernidade que apareceu no Brasil nos últimos anos, nos foram impostas por necessidade. Por exemplo, telefone celular. Se nós tivéssemos ainda com a estrutura que a gente tinha das telefônicas aqui, a gente estava varrido do mundo moderno, certo? Então, o Brasil ele foi obrigado a... se foi um modelo de privatização, não importa, mas o Brasil foi obrigado a entrar nisso porque senão perdia o bonde mesmo, certo? Então, eu acho que a modernidade nos vai ser imposta apesar dos nossos políticos, certo? Então, essas coisas são discutidas no Brasil. Agora, até isso ser colocado em prática, tem uma diferença. Mas existe um consenso científico, ou na comunidade científica, qual é o papel do Brasil nesse novo mundo? Que passa pela ciência de uma maneira fantástica. Assim. Eu acho que no Brasil... Qual vai ser o nosso papel? Então, eu acho que no Brasil existe essa discussão. Eu não sei dizer se tem uma resposta clara, mas eu acho que lugar nenhum do mundo tem essa resposta clara. Tirando países muito sugêneres, como China, por exemplo, que consegue fazer um planejamento com 50 anos de antecipação, mesmo porque eles não estão muito preocupados com coisas democráticas lá, então eles conseguem fazer uma coisa com mão de ferro há 50 anos. Os outros países que são mais parecidos com a estrutura brasileira, eles também não têm essa clareza. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. O país que a gente sempre adora de pegar como modelo, os Estados Unidos, eles não têm isso aí. Não tem. O Vale do Silício manda hoje no mundo, tá certo? Assim, Google, Apple, etc. Mas não foi ação governamental. Não foi ação governamental, mas tem uma visão. Sim, mas eu digo... existe uma visão de... Acho até que tem um pouco de ação governamental, mas assim, porque na maneira que eles financiam as pesquisas e etc, né? Na área militar, existem estímulos claros lá, né? Os Estados Unidos foi um péssimo exemplo. Os Estados Unidos é um péssimo exemplo. Agora, então, a Índia tenta se colocar de um lado de software, tenta se colocar, não estou dizendo se consegue ou não consegue, mas ela fala, neste novo mundo eu vou tentar me colocar desse jeito, não é isso? Sim, sim. Eu tenho a impressão que essa escolha no Brasil já foi feita, né? Que é a agricultura. Exatamente. Agronegócio, essas coisas e tal. Que não tem nada a ver com esse novo mundo, tá certo? Mais ou menos. O agronegócio brasileiro tem uma componente tecnológica importante. Não é exatamente o que a gente chama de indústria 4.0, não é isso, certo? Mas também é um preconceito achar que o agronegócio brasileiro é uma coisa primitiva, não é. Não é. Mas eu acho que essa... O melhor agronegócio do mundo, e que nós somos um deles, não é exatamente o participante desse nova... Não. Então, é só essa questão. É excepcional o nosso agronegócio, isso é inegável. Mas a questão é que isso não faz parte do jogo, da Série A do Brasileirão. Não faz. Tá certo? Eu acho que tem gente hoje na academia e também fora, nas várias instâncias da sociedade civil,
que discutem o papel que o Brasil pode ter nesse cenário mais moderno e industrial. Agora, até isso virar política de verdade, Demora. Demora. Ainda mais no Brasil, é mais complicado do que em qualquer outro lugar. Bom, vamos fechar com a tua... Dá para ficar vários dias, na verdade, falando sobre isso, mas uma hora a gente tem que parar. Você vê, vai passando e vai falando. Você falou que tinha medo de câmera, aí, ó, funciona. Não, é que eu não olhei para a câmera. Então, eu ia... aí eu sempre fecho com a mesma pergunta. Dentro da tua experiência, do teu olhar, da tua vivência, etc., quem você acha que nós somos? Quem somos nós, seres humanos, ou a humanidade, ou a maneira que você quiser olhar? Eu acho que nós somos essencialmente seres curiosos, né? O problema é que essa curiosidade se manifesta de diferentes maneiras para diferentes pessoas, né? Mas eu acho que a essência de ser humano é você querer aprender, querer descobrir, quer dizer, você exercitar essa sua curiosidade, né? Isso pode se dar em diferentes níveis, não necessariamente no nível científico. Boa!